Boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes neste recinto ao fim de tanto tempo sem nos podermos encontrar assim desta forma. Bem-vindos a mais um recital de dança do projeto Eu Sou Dança da Sociedade Musical Goviense. Bem-vindos ao Era uma Vez na Terra dos Sonhos. Preparem-se para voar connosco e assistir a uma história dançante, com sonhos e muita magia. Antes de começarmos, quero fazer-vos um pedido em nome de todas as pessoas que estão a participar neste espetáculo e no qual os vossos filhos e filhas participam e, portanto, acho que é muito importante que desliguem os telemóveis, não façam fotografias, não filmem, tentem não usar os telemóveis porque os flashes incomodam as crianças e, além disso, há pessoas que estão aí a fazer esse registro fotográfico e a filmar para depois disponibilizarem aos pais. E é importante que usufruam deste momento. Há tanto tempo que nós estávamos assim todos juntos, acho que é muito importante que usufruam do momento. Pronto, feito o pedido, então, vamos começar. Algumas pessoas dizem que à medida que crescemos, nós nos tornamos pessoas diferentes, mas eu não acredito nisso. Eu acho que nós nos mantemos os mesmos ao longo do tempo, apenas passando nesses anos de quarto para quarto, mas sempre na mesma casa. A casa onde nos esperam aqueles que nos amam, o lugar onde está o nosso coração. Hoje venho aqui contar-vos uma história sobre um rapaz que nunca iria crescer, um pirata que o queria matar e a ilha onde as fadas deambulavam. Nessa história há também 3 crianças que se chamam Wendy, João e Miguel Darling. Esta família morava numa linda e ensolarada casa em Londres. Os Darling eram uma família muito feliz. Todas as noites, a mãe ia ao quarto pôr em ordem os pensamentos das crianças. Noite após noite, ela repetia os mesmos gestos para que de manhã, ao acordarem, tudo o que eram pensamentos ruins estivessem dobrados e guardados no fundo das gavetas, longe do alcance das crianças. Por cima de tudo, ela punha frescos e arejados os pensamentos mais bonitos prontos a serem usados. De vez em quando, nestas viagens pelos pensamentos dos filhos, a mãe deparava-se com coisas que não percebia, e destas, a mais desconcertante era a palavra Peter. Esse nome surgia aqui e ali nos pensamentos dos rapazes, mas preenchia por completo o espírito da menina. E assim a vida daquelas crianças corria tranquila. Não havia família mais simples nem mais feliz até ao dia em que a menina fez uma revelação inquietante. Mamã, o Peter vem todas as noites ao nosso quarto, entra pela janela, senta-se aos pés da cama a tocar flauta e deixa um rasto de folhas de árvore pelo chão. Deve ter sido um sonho, respondeu a mãe. Lembrava-se de também, quando ela era criança, ter ouvido esse nome, algures, a soar familiar na sua cabeça. Peter, como se já tivesse andado também pela infância dela. Nessa noite, enquanto a mãe dormia, a janela do quarto abriu-se de rompante e o rapazinho pôs-o no chão. Vinha acompanhado por uma estranha luz, pouco maior do que um punho fechado. Esvoaçava pelo quarto sobre as suas cabeças, fazendo alvoroçar tudo à sua passagem. Deve ter sido aquela luz e o alvoroço que acordaram a mãe. E a partir daí não imaginam o rebuliço. A vida naquela casa nunca mais foi a mesma. A cadeira desapareceu.
now under my skin. Make sure you try to conjure the wind and ease my mind. Somebody call out to your brother. He's calling out your name. Oh, hiding under the covers with no one else to blame. Oh, you couldn't help out your own neighbor. You couldn't tell it to his face. You were fucked up by the flame. You cower in the corner, confiding your father. Let it pass away. Sleep now under my skin. Make sure you try to conjure the wind and ease my mind. And I somebody call out to your brother. He's calling out your name. Oh, hiding under the covers with no one else to blame. Oh, you couldn't help out your own neighbor. You couldn't tell it to his face. You were fucked up by the flame. You cower in the corner, confiding your father. Let it say. You cower in the corner, confiding your father. Let it blow your day. Let it say. Wait there, put yourself out of this state, dear. Acknowledge you were a fake here. From then on, you might just go. Somebody call out to your brother. He's calling out your name. Hiding under the covers with no one else to blame. You couldn't help out your own neighbor. You couldn't say it to his face. You were fucked up by the blame. Peter Pan, que nome estranho. Pan como o deus dos bosques e desordeiro da noite? Lá desordeiro é ele e só aparece de noite. A mãe contava que se dizia que Peter Pan morava com as fadas e que quando as crianças morriam, ele as acompanhava durante uma parte do caminho para elas não se assustarem. No entanto, ela não pensou mais nisso porque achava que se esse Peter existisse de facto, ele deveria já ser adulto como ela. Não se assustou porque achava que já tinha visto as feições de Peter no rosto das mulheres sem filhos ou até no rosto de algumas mães. Na verdade, talvez tudo não tivesse passado de um sonho.
A mãe não pensou mais nisso e foi à sua vida. A filha, no entanto, não conseguia deixar de pensar nele. Era um rapazinho lindo, vestido de folhas secas e dos sucos que brotam das árvores. Mas o mais assombroso era que tinha ainda todos os dentes de leite. Nessa noite, mais uma vez, Peter apareceu, o que deixou a menina muito feliz. Ela estava fascinada com ele. Perguntou-lhe o nome, de onde vinha, que idade tinha. Peter não fazia a mínima ideia da idade que tinha. Apenas sabia que era muito novo e que tinha fugido de casa dos pais assim que nascera porque ouvira os pais falar sobre o que ele seria quando fosse crescido. Ele não queria crescer. Queria ser sempre um menino pequeno para poder brincar. Por isso fugira para os jardins da cidade e vivera sempre com as fadas. Onde moras? Perguntou Andy. Eu moro na terra do nunca com os meninos perdidos. Não têm mãe ou pai e eles estão sozinhos no mundo. Eu sou o capitão deles. Lá lutamos contra os piratas. Nadamos na lagoa com as lindas sereias e as fadas também são minhas amigas. As fadas vivem nas árvores e na floresta. Certa noite, o senhor e a senhora Darling foram a um jantar e assim que saíram de casa, um estranho brilho inundou o quarto das crianças. Era uma luz 1000 vezes mais intensa do que as luzes de cabeceira e andava pelas gavetas e armários, revolvendo o guarda-vestidos e os bolsos da roupa. O que andaria à procura? Que luz seria aquela? A propósito, pais, nunca façam isto, nunca deixem as crianças sozinhas em casa. É que as fadas sininho só existem mesmo nas histórias.
Desta vez correu bem, porque a Sininho era uma fada do tamanho de uma mão de criança. Trazia um maravilhoso vestido feito de uma folha seca com um decote amplo e quadrado. Este modelo favorecia a sua figura. Sininho tinha uma ligeira tendência para engordar, por isso escolhia vestidos que a favorecessem. Afinal, nem as fadas escapam à pressão sobre as mulheres para terem uma figura esguia. Sininho era tão bonita que a menina sentiu uma pontinha de ciúmes dela. Por um momento, a menina teve vontade de dizer que não acreditava em fadas, mas Peter ralhou com ela. Cada vez que uma criança diz que não acredita em fadas, há algures uma fada que cai morta no chão. Sininho não falava, emitia um som parecido com um tinir de minúsculos sinos. O som vinha da cômoda e o rosto de Peter alegrou-se. Quando se alegrava, Peter tinha a cara mais alegre do mundo e o seu riso era um lindo gargarejo. Ainda não perdera o seu primeiro riso. A menina sentiu-se estranha mais uma vez. Já ia avançada e Peter Pan tinha que se ir embora para contar uma história aos meninos da Terra do Nunca. Eles nunca adormeciam sem ouvir uma história. O Andy não queria que ele fosse e pediu-lhe para ficar mais um pouco. Ela sabia muitas histórias. Peter Pan então disse-lhe que ela poderia ir com ele para a Terra do Nunca e ela própria contaria uma dessas histórias. Os meninos perdidos iriam adorar. Só havia um problema: o Andy não sabia voar. Peter disse que ele poderia ensiná-la. Mas o Andy não queria ir sem os seus irmãos, e então perguntou a Peter se ensinaria também Miguel e João. O Andy acordou os irmãos, contou-lhes os seus planos, e eles ficaram espantados com a revelação. O Andy estava muito animada, e depois de passar a surpresa, os três começaram a tentar voar. Saltavam da cama, abriam os braços, mas acabavam sempre por cair no chão. Então Peter pediu a Sininho, que estava escondida atrás do relógio de parede, que lhes desse um pouco de pó de fada. Sininho espalhou um pouco do pó sobre os irmãos e, para espanto de todos, começaram a voar.
Voaram para cima e para baixo, deram voltas e mais voltas ao quarto. Absolutamente celestial, dizia o Andy. Subiram para o peito da janela e começaram a voar para fora do quarto. O Andy queria saber o caminho e Peter respondeu: vira-se na segunda à direita e depois é sempre em frente até ser amanhã. O Andy ficou desconfiada e pensou com os seus botões que isso era o que ela diria se quisesse enganar alguém. Mas não tinham outra alternativa senão confiar em Peter e segui-lo. Voaram, 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 perderam a noção do tempo. Mas também quem é que olha para o relógio quando anda por aí a voar? Se eu pudesse voar, queria lá saber do relógio. Relógio é coisa de adulto. Umas vezes fazia escuro, outras vezes claro, umas vezes parecia que tinham fome, outras que tinham sono. Quando tinham sono é que era pior. Se adormecessem a voar, poderiam cair e magoar-se. Peter ria-se cada vez que via um dos amigos a passar pelas brasas porque começava a perder altitude e parecia que se ia estatelar no chão. O Andy ficava muito aflita e ralhava com Peter por se estar a rir. Nessas alturas, o Andy achava que ele era cruel e lembrava-se de já ter ouvido algumas pessoas dizer que as crianças são cruéis. Mas serão mesmo? Será que as crianças nascem cruéis ou se tornam cruéis pelo exemplo dos adultos? Já experimentaram olhar para o mundo dos adultos pelos olhos de uma criança? Que exemplos lhes damos? Mas voltando à nossa história, os 4 amigos lá continuaram a sua viagem aérea. Sobrevoaram cidades, vilas, montanhas, florestas e mares. E foi assim, entre desentendimentos e muita folia, que se aproximaram da terra do nunca. Lá estava ela. 1 milhão de setas douradas indicava às crianças o lugar da ilha. Estranhamente, as crianças reconheciam aquele lugar como se já lá tivessem morado. Será que afinal é lá que vivemos antes de nascer? Será a nossa vida uma viagem à procura da nossa casa original? A terra do nunca. Agora era a sério. Já não era um sonho, estavam mesmo lá. As setas douradas desapareceram e a terra ficou às escuras. De repente, os meninos foram dominados pelo medo. Sentiram falta da mãe, da cadela Naná e até das luzes de cabeceira. Com um ar enigmático, Peter disse: eles não querem deixar-nos aterrar. Eles? Quem são eles? Perguntou o Andy cheia de medo. Mas Peter não soube ou não quis dizer. De súbito, o Andy lembrou-se. É aqui que moram os meninos da Terra do Nunca, mas também os piratas e o temível Capitão Gancho. De quem estaria Peter a falar?
Tudo começou com uma linda e inocente criatura chamada Pomba-Mãe. Vamos agora ver como surgiu o pó mágico. No início, ela era uma pomba vulgar, morava na terra do nunca e não tinha nenhum poder especial. Também já sabemos que nessa terra moravam fadas, sereias, piratas, índios, mas por estranho que pareça, as fadas, apesar de terem asas, não conseguiam voar nem contra o vento, nem muito rápido, nem por muito tempo. Tudo isto dificultava o trabalho delas. Voltando à Pomba-Mãe, ela morava numa árvore no centro da terra do nunca. Certo dia, algo terrível aconteceu. Um enorme incêndio queimou tudo em seu caminho e a pomba, que não podia voar, foi também apanhada pelo fogo. Porém, como por magia, ela não se queimou. Em vez disso, transformou-se numa grande e mística criatura investida de grande conhecimento, sabedoria e magia. Então ela decidiu usar os seus poderes para criar uma magia chamada Pozinho Mágico. Para isso, ela convidou as suas amigas fadas para a ajudarem nessa missão. Para fazerem o pozinho mágico, a pomba-mãe arrancava as suas penas, as fadas trituravam-nas e daí brotava o pó mágico, que, como era feito de penas, tinha o poder de fazer voar. Assim, as fadas ficaram com o poder de voar mais tempo, mais rápido e mais forte. Com esses 3 poderes, elas começaram a trabalhar para reerguer a terra do nunca. Nesse momento, cada fada começou a descobrir o seu talento especial, pois cada uma tinha a responsabilidade de reerguer uma parte da terra do nunca. Com o tempo, as fadas foram sendo divididas de acordo com os seus inúmeros talentos. A fada dos animais, a fada das plantas, a fada da água e por aí adiante. Anos mais tarde, também a Sininho recebe a magia do pó mágico e ela descobre que o pó só funciona se tivermos pensamentos felizes. Sim, pensamentos felizes. Parece fácil, não é? Se tivermos pensamentos felizes podemos voar. Não é isso verdade? Quanto ao talento das fadas, os que são já conhecidos e os que estão por descobrir, é isso que estamos aqui hoje a fazer. Todas as pombas mães e pais que aqui estão dão as suas penas para que as suas pequenas crias descubram os seus talentos e com eles ajudem a reerguer este nosso mundo. As histórias para crianças sempre foram histórias para que os crescidos aprendam a não deixar de sonhar. Por tudo isto, este pó mágico tinha um grande poder e era cobiçado por todos os que não tinham capacidade de sonhar. O que será que aconteceu a seguir?
E eis que entra agora na história o nosso vilão. Todas as histórias têm um, não é? Assim que chegaram à Terra do Nunca, Peter perguntou a João se queria alinhar com ele numa aventura. João, curioso, perguntou que aventura seria essa, e Peter respondeu que estava um pirata a dormir no navio e eles poderiam ir lá e matá-lo. João perguntou se ele conhecia esse pirata e Peter disse que era o Capitão Gancho. João ficou com medo. A fama do capitão era conhecida em todo o mundo, mesmo fora da Terra do Nunca. Peter Pan disse-lhe que não tivesse medo porque ele já não era assim tão grande. Afinal, ele próprio lhe tinha cortado a mão direita e a tinha dado a comer a um crocodilo. O crocodilo apreciou tanto o sabor da mão do capitão que veio a persegui-lo para devorar o que lhe restou do corpo desde então. Por sorte, o crocodilo engoliu um relógio e sempre que o animal se aproximava, o tic-tac alertava Gancho para o perigo e por isso ele sempre conseguiu escapar. O receio do Capitão Gancho era que um dia o relógio deixasse de trabalhar. Por isso, em vez da mão, o capitão tinha um gancho de ferro com o qual de vez em quando ameaçava os piratas da sua tripulação. Este homem terrível falava-lhes e tratava-os como cães, e eles tinham-lhe uma obediência canina. Era carrancudo e pálido como um cadáver e trazia o cabelo penteado em canudos que, vistos de longe, pareciam velas negras. Tinha os olhos azuis cheios de uma profunda melancolia. Quem sabe que tristezas esconderiam? Sentiria falta da mãe? Algum desgosto amoroso? Saudades de casa? Homem de coragem indómita, dele se dizia que só se assustava quando via o próprio sangue. Não deixa de ser enternecedor que um pirata malvado com uma mão de ferro não aguentasse ver o próprio sangue. Apesar de comandar muitos homens, o Capitão Gancho não tinha amigos e detestava Peter Pan obsessivamente, como também os meninos perdidos. Estava disposto a persegui-los a vida inteira na esperança de vê-los andar na prancha e matar Peter Pan. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no-nos. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you, don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Take control even if you know that you don't own me. I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song if she reads all the lyrics. She'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Like when you get mad. I guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
A Terra do Nunca era comandada pelas fadas. Porém, como já vos contei lá atrás, ali morava o Capitão Gancho, que fazia de tudo para conseguir obter o pó mágico das fadas. Ele também queria ter o poder de voar. Para isso, ele invadiu a Terra das Fadas e transformou-a numa mina de pó gigante. Como ele não conhecia a origem do pó mágico, pensava que ele vinha das entranhas da terra e por isso raptava crianças dos orfanatos para as obrigar a trabalhar na sua mina. No entanto, nem tudo estava perdido. Segundo uma profecia antiga, um dia iria aparecer um rapaz que sabia voar e que iria salvar a Terra das Fadas. Ouvindo esta profecia e mais uma vez levado pela cobiça, o Capitão Gancho sequestrou Peter, que tinha sido abandonado no orfanato quando bebê. Peter sempre quis saber a razão de a mãe o ter deixado naquele lugar, até que um dia descobriu que a sua mãe tinha sido uma poderosa fada que tinha sacrificado a sua vida para salvar o pozinho mágico e o segredo das fadas. Nesta ânsia de encontrar o pó mágico, nem as fadas escapavam, pois também elas eram perseguidas pelo capitão e os seus piratas para as obrigarem a revelar o segredo. Muito haveria a dizer sobre esta parte da história. O mais importante, no entanto, é que esta mania que alguns adultos têm de invadir terras, explorarem e fazerem sofrer inocentes, perseguirem quem ousa sonhar ou ser diferente para ficarem com o pó mágico dos outros, não é ficção. Nem é só de tempos remotos, nem exclusiva de locais imaginários. A ganância do Capitão Gancho, a sua maldade, a exploração dos mais fracos, o não olhar a meios para atingir os fins, está todos os dias nos nossos telejornais. Que bom seria se cada um de nós fosse um Peter Pan escolhido para lutar pelo bem. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills.
agora a altura de vos falar sobre uma das personagens principais desta história, o Andy. Ao fim de algum tempo na Terra do Nunca, o Andy sentiu saudades de casa. Ficou preocupada com o que os pais deviam estar a passar por não saberem dela e dos irmãos, e acabou por querer voltar para casa, mostrando vontade de crescer. Ela começava a entender que o crescimento faz parte da jornada de todos nós, e para nos transformarmos em pessoas boas, teremos que eventualmente cruzar essa etapa e abraçar as nossas responsabilidades. Assim, o Andy é, no momento em que vos conto a história, uma senhora crescida, mãe de 3 filhos, e como continuava a gostar de contar histórias, fazia-o agora para um público muito especial, os seus filhos. Contava-lhes a história do menino voador que nunca iria crescer e como esse menino a ensinou a ela e aos irmãos a voar. O Andy apercebia-se nessas alturas que sempre tivera um fraquinho por Peter e por isso Sininho sentia ciúmes dela. Aliás, algumas vezes Sininho tentou tramá-la atraindo-a a armadilhas. Afinal, nem mesmo as fadas são boazinhas o tempo todo e nem elas escapam ao estereótipo de que as mulheres têm inveja umas das outras e competem pela atenção masculina. O Andy contava aos filhos que ainda guardava a bolota que Peter lhe tinha dado quando ela lhe pediu um beijo. Peter não sabia o que eram beijos e por isso dava bolotas em vez de beijos. Essa bolota chegou a salvar-lhe a vida ao protegê-la de uma seta. O Andy explicava que de certa forma também não queria crescer e essa oportunidade lhe fora dada por Peter ao levá-la para a Terra do Nunca com os seus irmãos, onde eles poderiam permanecer jovens para sempre. Ela bem via como a vida dos pais era difícil, sempre a fazerem contas ao dinheiro e cheios de responsabilidades. Mas mesmo assim, ela tinha orgulho da sua infância e gostava de contar histórias e fantasiar. No entanto, ao contrário do que esperava, o Andy descobriu que essa experiência revelava o seu lado mais adulto. Peter e a tribo dos meninos perdidos queriam que ela fosse sua mãe, um papel que eles lembravam vagamente, um pedido ao qual ela acedeu provisoriamente, realizando várias tarefas domésticas para eles. Os meninos da Terra do Nunca não lhe davam descanso. Cuidado, Wendy, não caias nessa armadilha. Wendy, era tão melhor a tua vida de menina pré-adolescente.
já vos contei, os dias dos meninos na Terra do Nunca eram passados entre lutas com o Capitão Gancho e brincadeiras e conversas de crianças. Os meninos perdidos, os irmãos e Peter Pan lá iam conseguindo, com muita esperteza e coragem, enganar o Capitão Gancho e os seus piratas. Mas o Capitão Gancho não desistia da sua ambição de conquistar o tesouro secreto das fadas, o pó mágico que fazia voar. Assim, certo dia, escondeu-se nas árvores à volta da casa subterrânea onde as crianças viviam. Esperou que a noite caísse e, assim que as crianças saíam para ver a lua, capturaram-nas e levaram-nas para o navio sem fazerem barulho. Peter Pan, que tinha ficado dentro de casa, nem desconfiava do que estava a acontecer. De repente, Peter Pan ouviu um tinir e logo a seguir alguém bateu à porta. Era fácil de perceber quem era. Era Sininho que disse aflita: "Os piratas levaram João, Miguel, Wendy e os meninos perdidos. Eles estão em perigo. Peter Pan, temos que salvá-los." Peter Pan então disse: "Vamos salvá-los." Aproximaram-se do grande navio com todo o cuidado e viram as crianças a serem levadas para a prancha de onde iriam cair ao mar. Peter e Sininho então voaram para dentro do navio e o Capitão Gancho, furioso, disse que queria ser ele a lutar com Peter Pan. Eles começaram a lutar e era uma luta desigual, porque o capitão lutava com a espada e com o gancho, e Peter só com a espada. Entretanto, os meninos saíram da prancha e começaram também a lutar com os piratas. Finalmente, Peter conseguiu empurrar o capitão para fora do barco, onde o crocodilo o esperava faminto. E os meninos conseguiram também atirar com os piratas para o mar. Peter Pan então sorriu e disse: "O navio agora é nosso, vamos para casa." Mas esperem lá. E Sininho? Onde está? O que lhe aconteceu?
Voar é possível nos sonhos e a janela de cada quarto é um portal aberto à nossa imaginação. A verdadeira tragédia dos homens não é não ter asas, é virar as costas ao sonho, cortando as asas à imaginação. Cada um tomará a sua decisão, incluindo a de nada decidir, porque é feliz ou porque não se revolta contra o que o limita e o faz infeliz. A escolha é sempre nossa e é simples. Virar na primeira à direita, seguindo sempre em frente até onde somos sempre amanhã. Eis a terra do sempre. É aqui a nossa casa, o lugar onde sempre nos esperam aqueles que nos amam. Voando, podemos sempre chegar ao lugar onde nos esperam, a casa. A casa é o lugar onde está o nosso coração. E assim, no fim desta história, chegamos à terra do sempre, o lugar onde está a nossa casa e o nosso coração. Ela nasceu da combinação de todos os talentos das fadas. É a terra reerguida, a terra do sonho. Porém, há um talento que ainda não foi distribuído. Um talento muito especial e que não só tem o poder de salvar Sininho, como o de fazer regressar todos os meninos perdidos a casa. Esse talento é o poder das palmas. Adivinhem quem tem esse poder? Pois é, todos e cada um de nós aqui hoje tem esse poder. O talento de trazer todos estes jovens para esta casa que sempre aqui estará e sempre os acolherá. Palmas! There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel this is a place where I feel at home. Planted the seeds. There is a tree as old as me. Branches were sown by the color of green. Ground had a rose, then past its knees.
By the cracks of his skin I climbed to the top. I climbed the tree to see the world. When the guys came around to blow me down, held on as tightly as you held on to me. Held on as tightly as you held on to me. E nós, se voássemos, para onde iríamos? Para longe ou para perto de nós próprios? A que casa voltaríamos? Onde está o nosso coração? E assim chegou ao fim mais um espetáculo. Gostava de agradecer à Sociedade Musical Goviense por todo o apoio que é sempre garantido. Um mega obrigado. E também ao município de Gouveia. À Junta de Freguesia de Gouveia e ao Ricardo Mota e Rubis Gás pela ajuda na aquisição de todos estes shirts para nós bailarinas e para todo o staff. Às nossas costureiras, a Dona Delfina, a Dona Margarida e a Mónica Ferreira, obrigado tia por me maturares, que fizeram os nossos fatos tão mágicos e incríveis.
à professora Cristina Figueiredo por ter aceitado ser a voz deste espetáculo e à professora Raquel por criar este projeto há 10 anos atrás. A professora Raquel não quer subir ao palco. Agradecer também aos nossos fotógrafos, João Simões e David Pinto, e ao Pedro, ao Diogo, ao Marco e ao Zé Miguel pelo som. A todo o pessoal do staff por alinharem connosco nesta luta e peço que também subam ao palco. Anónimos que ajudaram e ajudam todos os dias para que nós possamos brilhar ainda mais nesta que é a nossa casa. A todos os pais que foram incansáveis e às mães também, claro, que apoiam e alinham em tudo. E também a todas nós que trabalhámos dia após dia para melhorar e tornar este espetáculo num verdadeiro espetáculo. Quero agradecer à Mariana. Ainda hoje nos disseste que sem nós nada disto seria possível, mas a verdade é que é a ti que temos que agradecer, pois foste tu que tornou tudo isto possível. Obrigada por estar sempre lá para cada uma de nós. Obrigada por todos os abraços que nos dás quando estamos em baixo, mas também pelos ralhetes que só nos ensinaram a ser melhores. Contigo nós não aprendemos apenas a dançar, aprendemos muito, muito mais. E nunca haverá forma boa o suficiente para te agradecer por tudo. Agora peço uma grande salva de palmas muito especial para a nossa professora, amiga, confidente e mãe galinha. Obrigada. Para este projeto continuar de pé. Para ele e para os pais, porque os pais também me aturam neste caso, e que entram nestas aventuras. Obrigada a todos vocês por estarem aqui presentes. Sem vocês, nada disto valeria a pena. Bem, nós somos as finalistas deste ano e não poderíamos deixar isto escapar. Não. Mariana, obrigada pelo ano e por tudo o que tens feito por nós. E eu vou... Obrigada. This is a place that I call